Dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você aí que está assistindo esse vídeo na semana de provas, você acabou de chegar na metade dos conteúdos, então aguenta mais um pouquinho, você consegue. E para quem está vendo esse vídeo antes da semana de prova, também aguenta mais um pouquinho, a gente já está acabando o semestre e com certeza você consegue. E dando sequência a os sistemas que a gente está vendo, hoje a gente vai ver sobre sistema digestório. O que é o sistema digestório? Sistema digestório ou sistema gastrointestinal é um sistema em que acontece vários processos que tem uma única função, que é nutrir o corpo. Essa nutrição acontece por ingestão, secreção, mistura, digestão, absorção, defecação de alimentos. Isso tudo buscando nutrir o nosso corpo. E isso se dá por diversos processos. Para acontecer a nutrição adequada do corpo, existem diversos processos que podem acontecer. O primeiro deles é a ingestão, que é o processo de entrada de alimentos no trato digestivo, no sistema digestório, né? E geralmente acontece pela boca. Claro, por que geralmente? Por que não sempre? Porque geralmente a gente come pela boca, né? Então, nós saudáveis comemos pela boca. Mas vocês que são da área da saúde vão ver mais pra frente que alguns pacientes, algumas pessoas podem estar com o sistema digestório, a boca, o esôfago, a traqueia, podem estar com esse sistema comprometido. Então, existem vários outros tipos de ingestão. Ela pode ser venosa, né? Os nutrientes podem entrar pela veia, diretamente no sangue, sem passar pelo sistema digestório. Pode ser parcial, né? Que um tubo pode levar alimentos ou bolos alimentares diretamente para o estômago, caso a parte superior do sistema digestório esteja danificada. Então, geralmente pela boca, porque normalmente é pela boca, mas não significa que precise ser. A ingestão inclui mastigação, preparação do alimento para digestão. Então, preparação do alimento na digestão é o quê? Mastigar, esperar ele dissolver na boca, por exemplo. Então, tudo isso, a partir do momento em que o alimento entra na nossa boca, aí que acontece a ingestão do alimento. Temos a secreção, que envolve liberação de substâncias, como enzimas digestivas, muco, ácido, bile, pelas glândulas digestivas. Elas têm papel importantíssimo no sistema digestório, porque sem glândulas, sem liberação de substâncias, secreção de substâncias, nada do sistema digestório aconteceria. Isso tudo para facilitar a digestão e proteger o trato intestinal. A mistura e propulsão são os movimentos musculares coordenados, chamados de peristalse, que misturam o alimento com as secreções digestivas e empurram ao longo do trato digestivo, do esôfago até o reto. Então, vamos supor que a gente enche um balão com água e pozinho de suco. Aí a gente fecha o balão e começa a balançar ele. Vai misturar. Então, supondo que esse balanço que a gente faz dentro de um balão, com essas substâncias dentro, fazem com que a mistura aconteça, a gente pode chamar esse movimento de peristalse, porque o músculo dos nossos órgãos estão fazendo uma mistura, uma propulsão, para que o alimento se misture com as secreções que foram liberadas pelas glândulas. E também serve para carregar o alimento do esôfago até o reto,
do que entra na boca vai descendo, e essa descida é levada pelos movimentos peristálticos, que a gente vai ver mais pra frente. Tem o processo de digestão, que é a quebra dos alimentos em moléculas menores, que pode ser mecânica, acontece na mastigação e nos movimentos musculares, as peristálticas, e pode ser química, que é a ação de enzimas sobre os nutrientes que tem naquele alimento, os carboidratos, as proteínas, lipídios. A gente vai ver isso mais pra frente. Mas pensou em digestão, quebra. Digestão, quebra. Digestão, quebra, digestão, quebra. A absorção, que é a transferência desses nutrientes do intestino para o sangue. Então, do que o alimento tá aqui, o alimento tá aqui no trato intestinal. Ele tem que ir para algum lugar. As nossas células precisam desses nutrientes. Então, se ele tá no trato, é para ele ir para o corpo. O sistema digestório é para fazer os nutrientes que vieram da boca irem para o resto do corpo. E como é que isso acontece? O nutriente está aqui do intestino, ele vai passar para o corpo, o resto do corpo. E o nome desse processo é a absorção. E a defecação, resíduos não digeridos e não absorvidos na forma de fezes através do reto e ânus. O alimento passou por isso aqui tudo, desceu isso aqui tudo, partes foram absorvidas, vários nutrientes foram absorvidos e foram para o corpo, mas teve uma parte que não foi absorvida, que o corpo não quer usar. E aí isso aqui que restou vai descer em formato de fezes. São esses os processos principais do sistema digestório. A ingestão, que é a entrada dos alimentos, a secreção, que é a liberação de substâncias no sistema digestório, a mistura e propulsão, que vai misturar o alimento com as coisas secretadas, a digestão, que é a quebra dos alimentos, a absorção, que é a absorção desses nutrientes quebrados para o corpo, para o resto do corpo, né, o sangue, e a defecação, que é a liberação de resíduos não digeridos. Sobre o sistema digestório, secreção, movimento do material das células para o lúmen ou para o leque, o líquido extracelular, né? A digestão, a quebra química ou mecânica dos alimentos em unidades de absorção. A absorção, movimento do material do lúmen, do lúmen gastrointestinal para o líquido extracelular. Motilidade, que é a mesma coisa de mistura e propulsão. Então, você lembra, motilidade, movimentação. Movimento do material através do trato gastrointestinal como resultado da contração muscular. O que está acontecendo? Tem uma comida aqui. Aí o corpo vai empurrar, o músculo dos órgãos vai empurrando ele para que ele desça pelo trato gastrointestinal. Isso pela motilidade. Enquanto ele vai se mexendo, esse bolo alimentar, esse alimento, ele é quebrado, então acontece digestão, vira várias moléculas pequenas, mais fáceis de serem absorvidas. E aí, quando elas são quebradas, elas são absorvidas e vão parar nos tecidos. Para elas serem absorvidas, para a digestão acontecer e para todos os processos do sistema digestório acontecer, o corpo está secretando substâncias em todos os tecidos que vão fazer com que todos esses processos aconteçam. A absorção, a digestão, a motilidade. Lembra daquilo de que precisa ser liberado um hormônio que vai mandar
precisa ser liberado neurotransmissores que vão mandar o músculo contrair. Da mesma forma, acontece em outras substâncias, né? Outros sistemas secretam coisas que vão mandar coisas acontecerem no sistema digestório. Vai ficar melhor de vocês entenderem agora. Não dá para trabalhar sistema digestório sem saber como as enzimas e os hormônios funcionam. Quem pagou bioquímica e tá lembrado, vai lembrar que enzimas são compostos aminoácidos que aceleram reações químicas, seja elas de quebrar uma substância química ou juntar duas substâncias químicas em uma só. Na digestão, a digestão é um processo contínuo de quebras. Digestão é quebra, a digestão é a quebra contínua do alimento até o seu menor tamanho, para facilitar a sua absorção. Se fosse para o corpo absorver esse bolo alimentar enorme, isso aqui conseguiria passar por um buraquinho entre as células? Não. Então, para isso acontecer, a gente precisa quebrar ele em moléculas menores que vão passar com mais facilidade pela parede do tecido. E é por isso que acontece a digestão. E isso também facilitaria, né? Além de ser absorvido, que outras reações acontecessem com ele depois. Sem as enzimas, uma digestão que duraria em média 8 horas demoraria semanas ou até meses para acontecer. Por quê? Porque as enzimas aceleram reações químicas. É essa a única função dela. Cada enzima tem um papel específico e trabalha com a sua molécula específica. Isso é muito importante vocês saberem. Uma enzima de amilase, que vocês vão descobrir já já o que é, não vai quebrar uma proteína. Porque uma enzima de amilase, ela quebra somente amido. Então, se ela quebra uma coisa que é feita para ela não vai conseguir quebrar outras coisas. Só o que ela é feita para quebrar. Geralmente, as enzimas recebem o nome da molécula que elas quebram, mais um ase no final. A amilase é uma enzima que quebra amido. Então, quando vocês virem o nome de uma enzima, vocês olham o início dela. Quando vocês virem um nome, termina em ase, é uma enzima. Aí vocês olham o início da palavra, ami. Aí vocês lembram, então ela quebra amido. É uma ótima forma de decorar o que é que as enzimas fazem. Gente, revisão básica, relembrando conceitos de bioquímica. O carboidrato é um conjunto de glicose. Um carboidrato nada mais é do que várias glicoses juntas. A proteína é um conjunto de aminoácidos. A proteína também são vários aminoácidos juntos. Lipídio é um conjunto de ácidos graxos com glicerol. Um glicerol e vários ácidos graxos juntos. Então, se a gente quebrar um carboidrato, ele vai se quebrar em várias moléculas de glicose. Se a gente quebrar uma proteína, a gente vai quebrar ela em vários aminoácidos. E se a gente quebrar um lipídio, a gente vai ter um glicerol e vários ácidos graxos. Isso aí, decoreba, mas básico, é o que o corpo é o que a digestão vai fazer. Ela vai quebrar o carboidrato até a molécula mais básica dela, que é a glicose. Ela vai quebrar a proteína até a molécula mais básica dela, que são os aminoácidos.
e ela vai quebrar o lipídio nas moléculas mais básicas dela, os ácidos graxos e o glicerol. Entendido essa parte, podemos ver o que são as enzimas. As enzimas que aceleram quebras, que trabalham, que elas são a base, elas são a parte que vai fazer com que a digestão aconteça, que é a quebra, né? Então, as enzimas trabalham na digestão. Se a gente comer um amido, pode ser um pão, é a enzima amilase que vai fazer com que esse amido se quebre. Quando esse amido se quebra, ele vira maltose. E aí, quem quebra ele é a maltase, a enzima maltase, que vai transformar ele em glicose. Então, pode ser, não importa quantas enzimas sejam, várias enzimas vão trabalhar para transformar um carboidrato em uma glicose. A lactose, a famosa lactose. Quem tem intolerância à lactose não tem a enzima lactase. Então, se não está acontecendo quebra da lactose em lactase, o que é que vai acontecer? O intestino vai expulsar aquilo. E é por isso que pessoas que têm intolerância à lactose, quando tomam leite e não tem lactase para quebrar esse leite, tem problemas intestinais. Então, a lactose é quebrada pela enzima lactase e vai virar uma molécula de galactose e uma glicose. A maltose, ela é quebrada pela enzima maltase e vira uma glicose. A frutose é quebrada pela proteína frutase ou a enzima frutase e vira sacarose e glicose. Então, cada enzima vai realizar uma quebra, e isso tudo para fazer com que tudo isso se torne glicose, várias glicoses, porque é isso que o corpo precisa. E vocês, dá para ver daqui, amido, amilase, lacto, lacta, malto, malta, fruto, fruta. Então, é sempre... E o ase no final, né? Não pode esquecer. Então, é sempre com o nome da substância que ele quebra. E logo em seguida, o final, o sufixo ase, que é enzima que quebra amido. Enzima que quebra amido. Enzima que quebra lactose. Enzima que quebra malto. Enzima que quebra frutose. É isso, gente. E isso só com carboidratos? Claro que não. Quando a gente está falando de proteínas, a gente tem uma enzima que quebra essas proteínas até elas se tornarem aminoácidos, que é a menor parte de uma proteína. E o nome dessa enzima é a enzima protease. Mas só existe uma protease? Não. Tem vários tipos de proteases. Tudo isso aqui é protease, mas elas têm nomes específicos. As principais que a gente mais conhece, o nome, são a pepsina e a tripsina. Elas quebram a proteína, transformando ela em aminoácidos. Eu não sei se vocês já viram, mas é muito comum pessoas que vendem pepsina e tripsina encapsuladas com a promessa de que você vai comer elas e vai quebrar mais proteínas das proteínas que você tá comendo, tipo de carne, de leite, de whey. Aí você come alguma proteína e toma uma cápsula de pepsina e tripsina, que isso supostamente vai promover maior absorção dos aminoácidos, né? Tudo isso que você comeu de proteína vai ser quebrado, e aí tudo isso vai entrar no corpo para gerar massa muscular. Mas isso é mito, gente. Isso aí é enganação para arrancar o seu dinheiro, porque o corpo vai jogar protease e vai absorver os aminoácidos necessários.
Então, não é como se fosse um banco que você vai colocando o tanto que você quiser e o limite é máximo, o quanto você quiser que entre de coisa vai ficar lá dentro. Não, o corpo sabe o limite dele, homeostase, né? Então ele vai absorver o tanto que é necessário. Então não confie nessas propagandas de pepsina, tripsina em cápsula, isso aí é balela. E, por último, os lipídios. Os lipídios, eles também precisam ser quebrados para ser absorvidos pelo corpo e eles são quebrados pela enzima lipase, que vai quebrar um lipídio em ácido graxo e glicerol. Então, resumo: amido, amilase, proteína, protease, lipídio, lipase. E tem os ácidos nucleicos, que para quem não tá lembrado são DNA e RNA, que são quebrados pela nuclease. A gente come ácido nucleico? É claro que sim, gente. Toda célula tem um ácido nucleico. Então, uma planta cheia de células vai ter ácido nucleico. Um animal, que nem a gente, tem células que tem ácido nucleico. Todos os seres têm um DNA e um RNA. E esses ácidos nucleicos podem ser quebrados pela enzima nuclease. Aqui um resumão: os carboidratos são quebrados em açúcares por enzimas como amilase, sacarase isomaltase, maltase, lactase. Então, tá vendo aqui um pão, aqui tem um amido, é quebrado pela amilase, temos aqui várias glicoses. Uma proteína, quebrada em aminoácidos por enzimas como pepsina, tripsina e peptidase. Então, aqui tem a proteína, quebrada pela protease, virou vários aminoácidos diferentes. E as gorduras, que são quebradas em ácidos graxos pela enzima lipase. Tem aqui um ácido graxo, a lipase vai lá e quebra ela. 1 glicerol e 3 ácidos graxos. E aqui temos as principais enzimas do sistema digestório. Eu vou passar por cima, eu vou dar uma lida na tabela, porque essa tabela também estava nos arquivos de Patrick, no material de Patrick, e é bom a gente entender um pouquinho mais sobre ela, por mais que eu vá passar também mais pra frente sobre esses conteúdos. Temos a amilase salivar, amilase quebra de amido, salivar da saliva. O local de produção dela são nas glândulas salivares. Saliva é a aguinha da boca. Então, saliva, boca, glândulas salivares, glândulas que ficam aqui na boca, liberando saliva. A amilase salivar é a enzima amilase que está dentro da nossa saliva. Substrato, amido. Produto final, maltose. O que foi que a amilase fez? Quebrou o amido e transformou ele em maltose. A pepsina, ela acontece no estômago. Ela quebra proteínas em peptídeos. Peptídeo, gente, é a mesma coisa de conjuntos. Eu vou colocar bem pequenininho. Peptídeos são conjuntos menores de aminoácidos. Só relembrando para vocês. Tem os aminoácidos. Tem vários aminoácidos juntos, que são chamados de peptídeos. E quando junta tudo isso, quando é uma molécula bem grande, com tudo isso junto, vira proteína. Entendido essa parte, as proteínas se quebram em peptídeos menores e esses peptídeos menores vão se quebrar em aminoácidos também. Temos a lipase gástrica de gastro, estomacal, que quebra lipídios em ácidos graxos e glicerol parcial. Tem a amilase
pancreática, tem a salivar, que é a da saliva, e tem a pancreática. Pancreática vem de pâncreas, então ela é liberada pelo pâncreas, que quebra amido em maltose também. Temos a tripsina, que é liberada pelo pâncreas também, que vai agir no intestino, que quebra proteínas em peptídeos menores também. E a quimiotripsina, que também vai quebrar proteínas em peptídeos menores. Tem a lipase pancreática, a gente vê a lipase gástrica, que acontece no estômago, e tem a lipase pancreática, que é liberada pelo pâncreas, que quebra lipídios em ácidos graxos e monoglicerídeos. Tem as nucleases, que quebram ácidos nucleicos, as peptidases, que acontecem no intestino delgado, que é sair, depois de a gente quebrar tantas vezes em peptídeos, finalmente esses peptídeos vão ser quebrados em aminoácidos no intestino, pelas peptidases. Temos a maltase, finalmente, depois de tanta amilase que quebrou amido em maltose, essa maltose finalmente vai ser quebrada no intestino delgado e transformada em glicose, que aí ela vai ser absorvida. A lactase, que quebra também no intestino delgado, que quebra a lactose em glicose. E a sacarase, no intestino delgado, que libera sacarose, quebra em glicose e frutose. Então, vocês estão vendo por que a absorção acontece no intestino delgado? É porque no intestino delgado que vão acontecer as principais quebras, que é as que vão finalmente transformar os nutrientes nas menores formas deles. E aí, eles vão ser mais fáceis de serem absorvidos. Entendido enzimas. Gente, para essas enzimas aparecerem para elas serem liberadas dentro do sistema gastrointestinal, do sistema digestório, alguém precisa mandar elas para lá. E como eu morri de repetir em todas as aulas, os hormônios são mensageiros químicos que estimulam os órgãos a executarem funções. Dessa vez eu coloquei até o emojizinho, que é para vocês nunca mais esquecerem. Hormônios são os comandantes. Eles que vão mandar as enzimas entrarem ou saírem dali. Então, hormônios são mensageiros químicos que estimulam os órgãos a executar funções. Eles mandam os órgãos fazerem alguma coisa. Os principais órgãos do sistema digestivo. Temos a gastrina. Gente, alguns aqui eu vou marcar assim pesado, porque são os mais importantes mesmo. A gastrina e a selectina. A gastrina, ela acontece no estômago, ela trabalha o local que ela manda, né? Que ela dá as ordens dela. É no estômago e no intestino delgado, duodeno, intestino delgado. E o que é que ela faz? Ela estimula a secreção de HCl. O que é HCl? HCl é o ácido estomacal. E esse hormônio também trabalha na motilidade gástrica. Então, o que é que esse hormônio faz? A gastrina, ela manda colocar ácido estomacal no estômago e manda chacoalhar o estômago para que esse ácido se misture com o alimento. Então, é isso que ela faz. Ela manda entrar ácido no estômago e manda o estômago se mexer para misturar tudo aquilo que está lá dentro. E aí temos a secretina, que é um hormônio que trabalha no intestino delgado também, no duodeno, que estimula a liberação de bicarbonato, inibindo a secreção de HCl. Vocês vão entender por quê já já. Mas, para resumir a história,
um alimento entra no estômago, e no estômago ele vai se misturar com o ácido estomacal, porque a gastrina mandou. Só que quando ela sai do estômago e for pro intestino delgado, ela vai estar um alimento misturado com ácido. E o nosso intestino não suporta ácido. Então, a secretina, para meio que encobrir o que a gastrina fez, vai liberar bicarbonato, que é uma substância básica, e inibir e parar, desfazer a ordem que a gastrina fez, né, de liberar ácido estomacal. Ela vai parar a secreção de ácido estomacal e liberar bicarbonato, que vai fazer com que a acidez daquele bolo alimentar, que está tudo misturado, seja equilibrada, para que o intestino suporte, né? Também temos colecistocinina, muito importante também, que é um hormônio que trabalha no intestino delgado, que é ela que manda as enzimas pancreáticas e a contração acontecer. Então, todas essas enzimas que eu falei que são as importantes do intestino, que vão quebrar o alimento e fazer ele ser absorvido, quem manda elas entrarem em cena é a colecistocinina. Também temos outros, como a grelina, que é uma célula que é liberada no estômago, que é a que faz a nossa barriguinha roncar. Então, quando a gente está com fome, o hormônio da grelina é liberada, a motilidade gástrica acontece e a nossa barriga ronca, estimulando a fome. Tem o peptídeo inibidor gástrico, chamado de GIP, que acontece no duodeno, intestino delgado, que inibe a secreção gástrica e estimula a liberação de insulina. Então, secreção gástrica acontece, várias enzimas entram lá no intestino, quebram lá tudo que tem lá dentro, trituram, fatiam todos os nutrientes na fórmula mais básica deles, e aí eles são absorvidos. Quem é aula básica de diabetes? Quem é que leva a glicose para dentro da célula? A insulina. Então, a grelina, ou o peptídeo inibidor, o GIP, vai olhar para aquela glicose que está no intestino e falar: galera, encomenda tá pronta. E aí a insulina vem estimulado pela GIP. A insulina vem, pega os pacotes de glicose e leva para a célula. Temos o peptídeo YY, né? Que acontece no íleo e no cólon, que são são intestino delgado e intestino grosso, que reduz a motilidade intestinal, promovendo saciedade. Quando o alimento que foi absorvido chega no fim do intestino delgado e vai entrar no intestino grosso, ele se torna mais lento para que a absorção seja maior, né? Para que realmente absorva tudo que tem dentro daquele bolo alimentar e nos deixa saciados. E por último temos somatostatina, que é liberado no estômago, no intestino e no pâncreas. E a função dele é inibir secreções gástricas, pancreáticas e liberação de outros hormônios. Então, quando tá tudo normal no estômago, tudo tá acontecendo lá dentro, o alimento já foi digerido, a somastina vai falar assim: galera, descansem. Então, todo mundo se acalmou. E todo mundo parou de liberar tudo. Então, a ordem da somastina é mandar a galera descansar. Entendido o que os hormônios fazem, entendido o que as enzimas fazem,
podemos entrar no sistema digestório. Eu vou explicar todas as partes do sistema digestório e aí depois vocês podem voltar lá aqui onde eu acabei de explicar e reverem enzimas e hormônios, agora sabendo onde eles trabalham, como eles atuam, o que eles fazem, que é uma ótima forma de didática, né? O sistema digestório, gente, é a parte anatômica dele. Começando pela boca. De colocar as coisas no slide. Então, gente, aqui falando mais da parte anatômica do sistema digestório, temos a boca, onde o alimento entra, que trabalha na mastigação, trituração, salivação e ação da proteína da enzima amilase pela salivação. Logo em seguida temos a faringe, o alimento tá aqui. Vamos fazer o caminho do alimento. O alimento tá aqui, ele é engolido, desce pela faringe, a faringe que tá bem aqui, que trabalha na ação de deglutição, né? Engolir. E aí ele vai descer pelo esôfago. Descendo pelo esôfago, o esôfago tem função de conduzir o alimento até o estômago. Descendo aqui pelo esôfago, chegou no estômago. No estômago, esse alimento vai ter início a digestão de proteínas e formação do quimo. Quando a gente mastiga o alimento, ele vira um bolo alimentar aqui. E quando ele chega no estômago, o nome dele vira quimo. Depois disso, o quimo vai descer para o intestino delgado. E aí temos órgãos não reservas, mas órgãos ajudantes, órgãos suporte, né? Temos o fígado, que trabalha na produção da bile, filtração dos nutrientes e filtração dos nutrientes que vão ser absorvidos já já. Tem a vesícula biliar, que está junta do fígado, que tem função de emulsificar a gordura. Temos o pâncreas, que trabalha ele tá escondido aqui embaixo, ó. O pâncreas está bem aqui, que trabalha na liberação de enzimas digestivas. E aí o alimento que estava aqui vai descer para o intestino delgado. Digestão e absorção dos nutrientes, como eu havia dito anteriormente. Vai rodar isso aqui todinho e vai chegar aqui. Quando ele chega no intestino grosso, a reabsorção de alguns nutrientes e de água, principalmente, vai passar por isso aqui todinho e vai ser excretado. Claro, algumas coisas que você falou não entendi. Calma que eu vou explicar parte por parte o que acontece com o alimento no sistema digestório. Vamos começar com a diferença entre o trato digestório e o sistema digestório. Eu tinha falado mais pra cima, quando o alimento passa pelo trato digestório, ou então o que acontece no sistema digestório. Tem uma diferença entre eles. O trato digestório, ele está dentro do sistema digestório. Porém, o que é o trato digestório? Ele é a parte do sistema digestório por onde o alimento passa. Então, todos os órgãos do sistema digestório em que o alimento está passando é o trato digestório. A boca, o alimento passa pela boca, desce pela faringe, passa pelo esôfago, entra no estômago, passa do estômago para o intestino delgado e depois para o intestino grosso. Claro, você falou o sistema digestório inteiro. Claro que não. Aqui, ó. Pâncreas, fígado, vesícula biliar, as glândulas, né, que estão por toda parte. O sistema digestório é todo o conjunto de órgãos do sistema digestório, incluindo os órgãos que são liberadores de substância,
como glândulas, fígado, vesícula e pâncreas. Mais todos esses. Então, a diferença de trato para sistema é que o trato é onde o alimento passa. Já no sistema digestório, é todos os órgãos, os que o alimento passam, mas os que os alimentos não passam. Por exemplo, o alimento não passa pelo pâncreas, ele não passa pelo fígado, ele desce pelo sistema delgado, pelo intestino delgado, mas ele não chega a passar pelo pâncreas, ele não entra no fígado. Então, o que esses órgãos fazem é liberar substâncias. Isso não tira eles do sistema digestório, mas quando a gente está falando de trato, a gente está falando dos órgãos onde o alimento percorre. Entendido isso, vamos começar. Vamos fingir que a gente é um alimento e o alimento vai entrar no sistema digestório agora. Começando pela boca. A boca é o ponto da digestão dos alimentos, é o primeiro ponto da digestão dos alimentos. Com a entrada do alimento, a boca trabalha com motilidade. O que é motilidade? Mastigação, que é a quebra física do alimento. A mastigação, quebra física, porque a gente está mexendo, está amassando e triturando o alimento. E deglutição, engolindo, o alimento. Temos a secreção de uma substância chamada saliva, que é liberada pelas glândulas salivares. E temos um inicinho de digestão, porque na saliva existe amilase. Amilase, a enzima que quebra amido. Então, de início, alguns carboidratos já vão ser quebrados na própria boca, com a liberação de saliva. Eu não sei se uma professora já chegou a conversar com vocês, Ana Laís, para quem tem aula com ela, sobre o sistema digestório. Mas quando eu tive aula com ela, ela comentou que na faculdade que ela fez, como era antigo e tudo mais, e sei lá, o professor tava com vontade, ela e a turma dela tiveram que fazer um experimento em que ficou todos os alunos, é nojento, tá? Em que ficou todos os alunos cuspindo em um pão. E aí, o cuspe que ficava aqui no pão ia começando a degradar o carboidrato. Ainda da mesma maneira meio nojenta, se você, por exemplo, lamber um pão ou lamber uma tapioca, você já sente uma parte do amido na língua, que já foi desfeito. E talvez, olhando assim para a massa da tapioca, ela já esteja meio úmida, meio degradada. Isso acontece por ação da amilase. Voltando aqui, ocorre digestão parcial de amidos na boca. Só que na boca acontece motilidade, secreção, digestão. Mas não acontece a absorção na boca. Não existe nenhuma glândula que vai absorver nenhum nutriente na própria boca. Até porque vocês lembram, aqui em cima, a amilase salivar, ela só quebra o amido até maltose. Lá no intestino, cadê? Quando chega lá no intestino, é que essa maltose vai virar glicose. E essa glicose que vai ser absorvida. Então, não ocorre nenhum tipo de absorção na boca. Quais são as 3 maquinarias da boca? As 3 partes que fazem a boca fazer a função dela. A saliva, os dentes e a língua. A saliva, ela tem função de lubrificar o alimento, para ele passar pelo trato mais fácil. Da mesma forma, ela também tem início na digestão por causa da amilase, né? Mas aí temos também os dentes,
que tem função de triturar o alimento, né? A gente mastiga o alimento para ele ficar mais triturado. E a língua tem função de amassar o alimento e empurrar ele para a faringe, para ele ser engolido. Porque eu não sei se vocês já perceberam, quando a gente vai engolir, a língua se mexe. A fase cefálica. O que é a fase cefálica? É a fase da digestão em que acontece antes do alimento entrar na boca. Então, a digestão não é só quando o alimento está na boca? Exato. A digestão, ela acontece antes. De que forma? Estímulos sensoriais. Estímulos sensoriais como visão, o cheiro e o sabor dos alimentos, ou às vezes pelo pensamento ou memória de alguma comida, fazem com que estímulos sensoriais causem uma resposta no sistema nervoso. Que resposta é essa? Esses estímulos são enviados ao sistema nervoso central, que por sua vez ativa o sistema nervoso parasimpático, preparando o organismo para a digestão. O que é que isso significa? Quando a gente está pensando numa comida, ou sentindo o cheiro de uma comida, ou ouvindo uma comida, a primeira coisa que acontece é secreção de saliva. Nossa boca começa a salivar, encher d'água, né? Isso aqui tudo eu vou ver mais pra frente, mas é uma das primeiras respostas do sistema nervoso quando a gente pensa em comida. A fase cefálica tem como principal função preparar o sistema digestivo para o recebimento de comida, aumentando a produção de suco gástrico e a salivação. Quando a gente pensa, às vezes a gente estava quieto, nosso corpo não estava fazendo nada. Só que a gente pensa numa comida, o estômago, a barriga começa a roncar, o estômago começa a doer, a boca começa a encher d'água, você fica com aquela vontade assim. Então, o sistema nervoso ativa a função do sistema digestório, porque ele é um sistema meio adormecido. Então, ele precisa de uma ativação. Se a gente, do nada, tipo, a gente não tá nem pensando em comida nem nada. Alguém coloca uma comida na nossa boca, primeiro que não vai ter nem saliva para engolir aquilo. A gente precisa de toda uma preparação do nosso corpo para que o sistema digestório aconteça perfeitamente. Então, aqui na boca, o bolo alimentar entra. Não, vamos olhar isso primeiro. A visão, o cheiro e o gosto da comida iniciam reflexos longos que preparam o estômago. Tá a comida aqui, a pessoa viu, cheirou ou comeu a comida. No bulbo, a pessoa começou a pensar em comida. Neurotransmissores parasimpáticos pré-ganglionares no nervo vago. Então, o sistema nervoso parasimpático fazem um reflexo do plexo entérico. Plexo entérico é o quê? É a pele do estômago. Liberam neurônios parasimpáticos e neurônios entéricos intrínsecos. Mandam sinais. Então, aqui, em resumo. Neurônios saem do cérebro, mandando o sistema do estômago ativar. Chega no estômago, neurônios do estômago mandam as células ativarem. As células efetoras, que é quem vai cobrir essa ação, vão começar a secretar e a motilizar. Que células são essas? Motilizar células de contração muscular, né? Que vão mexer os músculos lisos dos nossos órgãos. E secreção, as glândulas, que vão começar a liberar muco, vão começar a liberar suco gástrico, vão começar a liberar saliva, dependendo da área. Aqui no estômago não acontece liberação de saliva, mas na boca acontece. Entrada sensorial. A distensão ou peptídeos e aminoácidos iniciam reflexos curtos. Então, se a gente tem alguma coisa aqui que está sendo dissolvida, então vai começar a gerar uma resposta,
que vai estimular mais respostas, mais secreção e mais motilidade. É aquele negócio do feedback que eu expliquei na primeira revisão. Já aqui, o bolo alimentar, entrando no lúmen do estômago, aminoácidos e peptídeos. Aí temos aqui, primeiro, o bolo alimentar, os reflexos cefálicos iniciam secreção gástrica. Então, o bolo chegou e falou assim, gente, cadê? Não tem nada aqui pra mim, eu tenho que quebrar. Aí, estimula uma resposta sensorial dos neurônios, que vão mandar as células secretarem pepsinas, né, que são proteases. Por quê? Porque um aminoácido, um peptídeo, né, que é uma proteína, que são partes menores de uma proteína, entrou no estômago. Como esses peptídeos são quebrados com proteases, então as células vão lá e liberam pepsinas, que quebram peptídeos, né? 2. A gastrina estimula a secreção ácida por ação direta das células parietais, ou indiretamente por meio da histamina. Histamina é é como se fosse um neurotransmissor comandante, assim como os outros, só que ele funciona mais diretamente na pele, que vai mandar as células parietais liberarem secreção ácida. Que secreção ácida é essa? Suco estomacal. Então, não só peptídeos, não é só peptídeos, né? O corpo também vai começar a liberar, o estômago também vai começar a liberar HCl, ácido clorídrico, né? Que é o suco gástrico. A ação desse ácido estimula a secreção de pepsinogênio por meio de um reflexo curto. O que é isso? Eu vou explicar já já, com mais detalhes. Mas o ciclo do pepsinogênio é que ácido é liberado e esse ácido vai fazer com que a versão inativa da pepsina se transforme em pepsina, o pepsinogênio se transforme na versão ativa, que é a própria pepsina. A somatostatina, estimulada pelo ácido, é um sinal de retroalimentação negativa, aquele negócio de feedback, que modula a liberação de ácido e de peptina. Então, enquanto tiver aminoácidos mandando neurônios ativarem as células, vai ter neurônios mandando as células ativar coisas, até que esse estímulo seja cessado pelo fim de peptídeos pedindo por ácido estomacal e proteases. Questões sobre a figura. O estímulo autonômico vagal é simpático ou parasimpático? A formação de ácido e a liberação de ácido e de pepsina tem a ver com o sistema nervoso simpático ou o sistema nervoso parasimpático. Eu havia comentado aqui em cima que o sistema nervoso parasimpático é quem modula essa resposta. Então, a resposta certa, parasimpático. Qual é o neurotransmissor e o receptor para esse estímulo? Os neurotransmissores parasimpáticos pré-ganglionares e os parasimpáticos pós-ganglionares. Isso aqui não é tão necessário assim saber de cabeça, mas faz parte, né? Então, vendo o que a fase cefálica faz, na fase oral, que é quando o alimento está na boca, é o primeiro passo da digestão, quando o alimento entra na boca. E como é que funciona? A fase oral, ela é uma mistura de estímulos com cefálica, que faz com que aconteçam liberações químicas e trabalho mecânico. Estímulos esses, presença de alimento na boca.
cheiro, visão ou até pensamento de comida. Ou estímulos táteis e gustativos, né? Você tocar em alguma comida e reconhecer ela, tudo mais. A fase cefálica estimula a secreção salivar abundante, a saliva mais fluida e rica em enzimas, gerando a ativação dos nervos faciais e glossofaríngeo, que é a parte da mastigação. Então, estímulos que fazem a gente pensar, sentir o cheiro de comida ou a comida entrar na nossa boca, vão fazer com que a fase cefálica seja ativada. Vai fazer secreção de saliva na boca, uma saliva que está rica em enzimas, e ativação dos nervos faciais para que a gente comece a mastigar. Isso é o início da fase cefálica. Vai fazer com o estímulo da fase cefálica, acontece liberação química, liberação da saliva, né? E trabalho mecânico, mastigação. A fase cefálica no sistema parasimpático e no sistema simpático. Não sei se vocês lembram, no sistema pulmonar, quando a gente tem ativação parasimpática e simpática, acontecem coisas contrárias no nosso corpo. Na boca não é diferente. Quando o sistema nervoso parasimpático está ativado, que é o que está relaxado, coração não, vou deixar um sorriso. Estimula a secreção de saliva, porque uma comida vai entrar. A saliva mais fluida e rica em enzimas, né? Porque vai começar a dissolver aquela comida. E a ativação dos nervos faciais e glossofaríngeo. Já no sistema nervoso parasimpático, ele reduz o volume de saliva. Então, quando a gente está estressado, quando a gente leva um susto, a boca já fica seca. A saliva mais espessa e rica em muco, porque existem 2 tipos de saliva. A que tem enzimas, que vai fazer o alimento ser dissolvido, e a espessa, que é a que mantém a boca úmida, mas que é mais protetora, né? Porque o muco é o protetor dos nossos órgãos, dos nossos sistemas que são abertos ao mundo exterior. Associado a situações de estresse ou ansiedade. Então, sentir estresse ou ansiedade, a boca fica seca, a boca fica amarga, perde a fome, né? Perde o apetite. Então, isso está relacionado com o sistema parasimpático e o sistema simpático. A saliva, ela é composta principalmente de água, proteínas, sais minerais, eletrolíticos e outros componentes. Existem 2 tipos de saliva. A mucosa, pobre em enzimas, que tem função apenas de lubrificar o alimento ou lubrificar a própria boca e proteger a boca de infectantes. E tem a licosa, que é a rica em enzimas. Por isso que quando a gente está aqui normal, a nossa saliva está espessa, a nossa saliva está espumosa, está branca, por exemplo. Quando a gente vê um alimento ou sente o cheiro de um alimento, a boca enche d'água. Por que água? Por que não é espesso? Porque é uma saliva rica em enzimas, ela é mais líquida. E essa rica em enzimas é a amilase. É uma saliva que está cheia de amilase, que vai começar a degradar o carboidrato. De onde é que essa saliva vem? Vocês devem saber que as coisas que são excretadas, substâncias que são excretadas, saem de glândulas, muito geralmente. E não é diferente na saliva. A saliva, ela vem de 3 glândulas diferentes. Essas glândulas, elas têm função de secretar saliva na cavidade bucal, glândulas salivares, né? Tem função de secretar saliva na boca, lubrificar e umedecer o alimento, facilitar a mastigação e deglutição. Elas iniciam a digestão de carboidrato por causa da amilase salivar, que também tem o nome de pialitina
ou pitialina. Elas também ajudam na limpeza bucal e no controle do pH bucal. Isso já, ambas, né? Mas principalmente a mucosa realiza isso quando não tem enzimas. Ela também tem ação antimicrobiana por causa da mucosa. E elas participam da percepção do paladar, né? Elas solubilizam substâncias que vão fazer com que a gente sinta o gosto dos alimentos mais fáceis. E que glândulas são essas? Tem a parótida, que é essa grandona que fica aqui atrás, que se você quiser saber onde ela fica mais ou menos, ela fica atrás dos seus últimos dentes. Ela é a maior das glândulas, quer dizer, ela fica atrás dos dentes, mas ela não fica exposta, né? Não dá pra tocar nela assim com o dedo. Mas ela tem alguns buraquinhos, que às vezes até quando a gente faz com o fundo da boca, é porque ela tá liberando glândulas, ela tá liberando saliva aqui na parte de trás da boca. Então, ela é a maior das glândulas, ela tá localizado próximo à orelha e ela produz secreção serosa, rica em enzimas. E ela é a principal responsável pela liberação de pitialina, que é a amilase salivar, que inicia a digestão de carboidratos. Então, a parótida principal é a secreção serosa. Serosa, amilase. A submandibular, que está abaixo da mandíbula, ela produz secreção mista. Ela produz tanto a serosa quanto a mucosa. E secreta grande parte da saliva total. Então, a do meio, não é nem a grandona, é a do meio que secreta a maior quantidade de saliva na nossa boca. E ela ajuda tanto na digestão quanto na lubrificação, porque ela tem tanto a serosa quanto a mucosa. E também temos a sublingual, que é a que fica abaixo da língua. Ela é a menor, porque ela fica abaixo da língua. E ela produz secreção mucosa, chamada de mucina. E ela atua principalmente na lubrificação da cavidade bucal e na formação do bolo alimentar. Resumo: a parótida, serosa. A sublingual, mucosa. E a submandibular, mista. A mucosa, pobre em enzimas. A serosa, rica em enzimas, que vão digerir o alimento. Entendido como a saliva funciona e por onde essa saliva sai, os dentes. O ato da mastigação é voluntário no início e depois se torna um reflexo. A gente começa a mastigar e quando a gente vai ver, a gente tá assistindo alguma coisa, tá conversando com uma pessoa, ouvindo o que ela tá falando e mastigando sem parar. Ou então, às vezes, a gente mastiga um chiclete, põe um chiclete na boca, começa a mastigar. É como se fosse uma bicicleta. Primeiro a gente começa e depois ela vai rodando sozinha. E aí, ele tem função de fragmentar mecanicamente, ou seja, de maneira física, que nem uma trituradora, os alimentos. E também mistura com a saliva. Conforme a gente vai mastigando, vai enchendo a boca de saliva e isso vai misturando, que é a formação do bolo alimentar, que é quando tudo que você comeu virou uma coisa só. E essa mastigação facilita a digestão e deglutição. Sabe quando a gente comeu uma carne e não comeu ela direito? E a primeira coisa que acontece é você enfiar a carne na goela e a goela travar, porque não foi bem mastigado. Principalmente a galera de nutrição deve saber que a gente precisa mastigar bem os alimentos para que eles sejam digeridos da maneira correta. A coordenadora vive falando que tem que mastigar no mínimo umas 30 vezes, por exemplo.
porque isso facilita a digestão e a deglutição. Se não fica aquela dor no pescoço, né, quando vai passar pela faringe, pelo esôfago. E temos a função dos dentes, brevemente. Os da frente cortam. Quando a gente vai dar uma mordida, a gente usa os dentes da frente. Os caninos, que são esses afiadinhos, eles têm função de rasgar o alimento que a gente está comendo. Os pré-molares, que são esses daqui, que ficam atrás dos caninos, eles amassam e trituram. E os molares de verdade têm função de triturar. Eles têm essa anatomiazinha dos dentes que é meio tortinha, meio... que não tem um formato assim específico, mas eles se encaixam perfeitamente. Quer dizer, que se sua dentição for saudável e perfeita, eles se encaixam perfeitamente para amassar e triturar o alimento. E temos a língua, que é um órgão revestido por mucosa. É por isso que a glândula salivar sublingual é mucosa. Possui papilas gustativas, que são essas coisinhas aqui, que é o formato da língua, né? São várias células que ficam uma do lado da outra, que tem função de sentir os gostos. E ela também é inervada por nervos que controlam os movimentos e sensações. E as funções principais da língua: gustação, percepção do sabor por meio das papilas, mastigação e deglutição, porque às vezes a gente mastiga em dentes de um lado, aí a língua vai e joga o alimento para o outro lado, aí a gente mastiga com os dentes do outro lado. Movimentar o alimento, formando e empurrando o bolo alimentar para a faringe, que vai fazer com que ele seja engolido. Fala, ela atua na articulação de sons e palavras. Vocês já viram que as cordas vocais liberam ar pela traqueia, e aí esse som está sendo liberado para a nossa boca. Só que para a gente falar alguma coisa que faça sentido, a gente entona esse ar que está saindo das nossas cordas. E quem faz essa fonética acontecer é a língua. Na limpeza, remoção de resíduos alimentares da cavidade oral, quando a gente enfia a língua entre dois dentes para tirar alguma coisa que está lá. E sensibilidade tático e térmica. Ela detecta a textura e a temperatura dos alimentos. Quando você come uma coisa muito quente, você queima a coitada da língua. E tem aquela parte, né, sobre a gente sentir doce na ponta da língua, sentir o salgado aqui, sentir o azedo por aqui, sentir o amargo na parte de trás. E aqui no meio, umami. Algumas pessoas não sabem o que é umami. Gente, umami é o gosto que o tomate tem, tá? É um ótimo exemplo. Depois que o alimento passou por toda essa trituração na boca e início da digestão do amido, ela desce para a faringe em forma de bolo alimentar. Na faringe, o que é que acontece? Ela vai carregar o alimento até o esôfago. Só que antes, ela precisa ser engolido. E por que a faringe tem essa importância? A faringe, gente, ela é ligada junto com a traqueia. Então acontece uma coisa muito importante, uma mecânica muito importante, que é uma maquinaria chamada epiglote, que é uma válvula, que ela evita que o bolo alimentar entre na cavidade da traqueia, no sistema respiratório. Em vez do bolo cair aqui, ele pode cair aqui, que é quando a gente se engasga. Mas a gente só se engasga por falha da epiglote. Então, quando a gente engole, a epiglote fecha a cavidade nasal. Dá pra ver aqui, a gente tá respirando e a cavidade tá aberta. O ar tá passando por aqui. Quando a gente engole um alimento, essa cavidade se fecha e a epiglote é isso daqui. Quando a gente se engasga,
é porque o alimento entrou na traqueia, na cavidade da traqueia, por falha, daqui ó, da epiglotite. E antes da gente continuar, vamos primeiro revisar alguns movimentos que acontecem no sistema digestório. O primeiro deles é o movimento peristáltico, que é a onda de contrações rítmicas e coordenadas, que empurram o conteúdo ao longo do tubo digestivo. É como se fosse assim, o alimento tá aqui. Aí depois, o alimento já tá mais embaixo. Ele vai descendo, ele vai fazendo uma onda que vai empurrando o alimento para baixo. Que nem como se a gente fosse tentar tirar um pedacinho de alguma coisa que tá num canudo. Aí a gente começa a empurrar a parte de baixo do canudo para tentar subir aquela coisa. Ou então empurrar para em cima do alimento para tentar descer ele. É a mesma coisa que funciona no peristaltismo. E é um movimento que é involuntário. Quem faz isso é o nosso corpo. A gente já perde o controle daí. Temos as segmentações, que são contrações alternadas em pequenas regiões do intestino, que misturam o conteúdo com enzima e aumentam o contato com a mucosa. Então, tá aqui o alimento, aqui no intestino. E aí, do nada, uma segmentação. Essa parte aqui, essas partes aqui se empurram para elas terem ainda mais contato com o alimento, para absorverem, né, o conteúdo. Temos movimentos de agitação, mistura, que é o que acontece muito comum no estômago, como eu havia falado anteriormente, aquele negócio da bexiga cheia d'água e de suco em pó, por exemplo, que vai misturar com a gente apenas chacoalhando o balão. Funciona no estômago. Promove trituração e mistura com o suco gástrico. Então, o bolo alimentar que chegou lá dentro vai liberar suco, aí vai ter liberação de suco gástrico e de proteases. Vão se misturar com o bolo alimentar e vai virar aquele quimo, aquela mistura lá, misturada com todas essas substâncias. E temos movimentos em massa, que são as contrações do cólon, que empurram as fezes direto para o reto. Então, toda aquela sensação que a gente tem no intestino grosso, antes da vontade de ir no banheiro, é movimentos em massa, que estão levando as fezes para o reto. Que, inclusive, quando alguém tem dor de barriga, é a primeira coisa que começa a roncar, a primeira coisa que começa a doer, porque os movimentos estão acontecendo, mas a formação, né, que aconteceu dos restos alimentares, de alguma forma não está saudável. As fezes que estão sendo preparadas não estão normais. Os movimentos estão acontecendo, mas as fezes não estão normais. Isso causa dor de barriga, que na verdade é dor no intestino grosso. E temos o controle da motilidade. Quem é que controla esses movimentos? O sistema nervoso entérico, que é uma rede de neurônios localizada na parede do tubo digestivo, que coordena a motilidade local, em reflexos curtos. E também temos o sistema nervoso autônomo, que o parasimpático estimula movimentos e o simpático inibe os movimentos. Faz com que o corpo pare de fazer digestão para que você lide com o problema que você está lidando. Que é o simpático, né? Que é o estresse. Mas se for o parasimpático, você está comendo, tá tranquilo, tá relaxado, estimula a movimentação. E o sistema nervoso entérico, eu não coloquei nesse slide, mas vale a pena dar uma pesquisada. O nosso intestino é quase como um segundo cérebro no nosso corpo. O controle do sistema nervoso do intestino é quase inteiramente
autônomo, ele independente, ele praticamente consegue fazer tudo sozinho. E aí, vistos os movimentos, o alimento foi deglutido na faringe e chegamos no esôfago. No esôfago, lubrificação e condução do bolo alimentar. Tem função de conduzir o bolo alimentar da faringe ao estômago pelos movimentos peristálticos. Vamos olhar aqui. Aqui na foto tem o alimento foi deglutido, chegou aqui no esôfago. Aqui na ponta do esôfago, o esfíncter esofágico superior. Tem um esfíncter é uma válvula, né? Tipo uma catraca, um abre e fecha. Na parte superior do esôfago. Por quê? Porque tem esse nome, porque tem outra aqui embaixo, na parte inferior do esôfago. O superior, ele é formado por músculos estriados e ele evita a entrada de ar e regurgitação pela faringe. Então, ele evita que depois que o alimento passe, não fique entrando ar demais no esôfago. E também evita que depois que você engula, depois que o alimento já esteja dentro do esôfago, você não regurgite ele, você não vomite ele para fora. Quando você vomita, principalmente um vômito que já estava no estômago, acontece é porque esses esfíncteres foram mandados se manterem abertos, porque o alimento tem que sair, seja porque o alimento tá ruim e o corpo tá rejeitando, ou seja porque aconteceu alguma movimentação. Por exemplo, uma pessoa que fica de cabeça para baixo num brinquedo, no parque de diversões, ela vai sentir o alimento voltando, porque o esfíncter é forte, mas assim, não tão forte quanto a pressão da comida no estômago. Então, o momento em que essa pessoa descer do brinquedo, ela vai vomitar, por falha dos esfíncteres. Então, se eles estão funcionando normalmente, evita regurgitar o alimento. Aí o alimento vai descendo aqui pelo estômago, tem aqui apontando para o diafragma, porque os pulmões estão aqui na frente. E o estômago fica logo abaixo do diafragma. Vocês lembram desse músculo, que é o músculo que controla a respiração? Logo abaixo dele, nós temos as vísceras, que são, em sua grande maioria, os órgãos do sistema digestivo. Então, logo abaixo do diafragma, fica o esfíncter inferior. Ele é uma zona de alta pressão, ele tem muita pressão, ele é muito forte, então é bem difícil a gente vomitar o que já está no estômago, que fica na junção entre o esôfago e o estômago. Então, quando o esôfago já está terminando, está chegando aqui no estômago, tem esse esfíncter. E isso evita o refluxo do conteúdo gástrico. O conteúdo gástrico é muito ácido. Então, se esse esfíncter não estiver funcionando, a primeira coisa que a gente sente é aquela queimação no pé do esôfago, no início da barriga. Então, problemas como gastrite, problemas de ácido estomacal, azia que a gente sente no estômago, é tudo caso o esfíncter não esteja fechado direito. Descendo, o alimento desceu pelo esôfago, chegou aqui no estômago, entrou por aqui. As funções gerais do estômago. O estômago tem função de armazenar temporariamente o alimento fica um tempo por aqui sendo dissolvido, e ele gera mistura e formação do quimo. O que é o quimo? Alimento mais ácido estomacal, mais... Eu ia colocar proteases, mas eu vou colocar enzimas, porque às vezes tem um pouco de lipase, tem outras enzimas, não é só protease. Então, isso é o quimo. O que é que diferencia o quimo do bolo alimentar? A presença de ácido.
E é aqui no estômago que acontece a digestão das proteínas. Os primeiros carboidratos foram dissolvidos na boca e as primeiras proteínas foram dissolvidas no estômago, pela ação da pepsina. E também acontece a secreção de ácido clorídrico e fator intrínseco. O que é esse fator intrínseco? A gente vai ver bem aqui. Paciência. E o estômago também tem o controle da liberação do conteúdo para o duodeno, intestino delgado. Então, é ele quem vai controlar a ação de... É ele que vai controlar o alimento que vai saindo daqui e entrando no intestino. As regiões anatômicas do estômago, né? A parte anatômica dele, só pra gente entender direito o que é que tá acontecendo. Temos a cárdia, que aqui é o fim do esôfago e o início do estômago aqui. Então, essa região aqui, entre um e outro, é a cárdia. Temos o fundo, que quem tava dando esse nome tava disléxico, com todo respeito aos disléxicos, mas o fundo fica na porção superior. O corpo, que é o resto inteiro do estômago. Temos o antro pilórico, que é essa região aqui que fica o fim do alimento digerido, onde vai ser já levado para o intestino delgado. E temos o piloro, que regula a passagem para o duodeno. Então, quem faz com que as coisas vão ou não para o duodeno, no momento em que elas vão ou não, é o piloro. Quando a gente tem algum problema no estômago relacionado a aquela sensação gástrica, mas não para cima, para baixo, para perto do intestino, ela é causada principalmente por uma bactériazinha chamada H. pylori. Por quê? Porque ela vai atacar o piloro. E é por isso que a formação de aquela sensação gástrica acontece. Porque às vezes o nosso intestino não está preparado para soltar aquele quimo cheio de ácido no intestino ainda. Quem está fazendo isso é a bactéria safada da H. pylori. Entendido um estômago, vamos entender a movimentação do estômago. Os movimentos de mistura e trituração do alimento, vazamento controlado do quimo para o intestino pelo piloro, é a válvulazinha que vai controlar a saída ou não, e é controlada por estímulos nervosos e hormonais, como a gastrina, que a gente vai ver já já. Embora a principal função do estômago seja a digestiva e não absortiva, algumas substâncias são absorvidas em pequena quantidade, devido à alta vascularização da mucosa entérica. Tem muito sangue aqui na região do estômago. Então, ocorre a absorção de algumas substâncias. Algumas delas são uma pequena quantidade de água, álcool, para quem toma uma, e fator intrínseco. O que é o fator intrínseco? Que a gente tinha visto mais para cima, que também ocorre liberação. Fator intrínseco é uma glicoproteína, é uma proteína associada a uma glicose, que tem função de absorver vitamina B12 no intestino delgado. Então, ela é liberada aqui, vai se misturar com o quimo. Saúde. Vai se misturar com o quimo. Quando chegar aqui no duodeno, que vai ser liberado vitamina B12, dependendo do alimento, o intrínseco já vai se ligar à vitamina B12 para ele ser absorvido. Só que na função de absorção, que é o que a gente tá vendo aqui,
Quando tem muito fator intrínseco, alguma parte vai ser reabsorvida. Que nem acontece nos rins. Eu errei aqui é estômago. Hormônios liberados no estômago. Temos células mucosas, né? Secreção de muco, que acontece em todo o estômago. Esse muco que protege contra o ácido, porque assim, nossa pele, o estômago é feito para ter ácido. Só que a nossa pele não aguenta, não significa que a nossa pele aguente esse ácido. Então, para esse ácido agir de maneira adequada, a liberação de muco que vai proteger a parede do estômago, para que aí sim o ácido esteja aqui dentro junto com o alimento. Temos células parietais que ficam no fundo e no corpo, naquela parte de cima e na parte central, que liberam ácido estomacal, HCl, e fator intrínseco. Temos as células principais, que estão no fundo e no corpo, que liberam pepsinogênio, que é o precursor da pepsina. Temos células G, que estão no antro, o antro, esse daqui, que liberam gastrina, que estimula a secreção de ácido e a motilidade do estômago. Temos células D, também no antro, que liberam somastotina, que vai começar a inibir a gastrina e secreções de ácido estomacal, por exemplo. Por quê? Por que ela inibe? Porque o que está no antro vai começar a ser liberado para o duodeno. Eu vou explicar tudo isso muito já. Temos também as células enteroendócrinas, que estão em diversas regiões do estômago, que realizam secreção de diversos hormônios reguladores, que vão ser os mandantes dessas substâncias, da liberação ou inibição dessas substâncias. Resumão do estômago: quimificação do alimento. A gastrina, ela estimula a secreção de ácido clorídrico. Acontece a digestão das proteínas e a gastrina estimula o ácido clorídrico, estimula também o precursor da pepsina, que é o pepsinogênio, a virar pepsina. E como eu havia dito antes, a H. pylori é a bactéria que causa gastrite. O alimento desceu pelo esôfago, passou pelo o esfíncter inferior, entrou no estômago. Entrou no estômago, acontecem liberações de diversas substâncias, principalmente ácido clorídrico e enzimas, que vão misturar todo esse alimento aqui no antro e vai virar o quimo. Aqui, a ação da pepsina, proteína ingerida é degradada pela pepsina e em peptídeos menores. E aqui, a proteína zona virou peptídeos, aqui no antro. E aí, o esfíncter pilórico vai começar a liberar esse quimo para a próxima fase, que é o intestino. Mas antes disso, vamos entender o que foi que eu estava dizendo que ia explicar até agora. Quando o alimento chega no estômago, acontece a liberação, como eu havia dito, é no estômago que acontece a digestão das proteínas. Essa digestão acontece graças às substâncias presentes no estômago. A principal delas é a enzima pepsina. Só que essa pepsina veio de algum lugar. Então, o alimento chegou no estômago.
Aconteceu aqui no estômago liberação de ácido. Aconteceu liberação de fator intrínseco, que não importa muito, mas eu vou colocar aqui só para vocês lembrarem. E também acontece a liberação de gastrina. Então, tem tudo isso aqui dentro. Quando a gente vai falar sobre, inclusive a gastrina, é quem vai fazer com que o ácido clorídrico entre. Ela estimula a secreção de ácido clorídrico. E quando a gente tem proteínas entrando no estômago, por causa do bolo alimentar, vão ser liberadas pepsinogênio. Então, entrou aqui. Pepsinogênio. Errei. Esse pepsinogênio é a versão inativa da pepsina. Quando esse pepsinogênio entra no estômago, quem vai ativar ele é a gastrina. Então, no momento em que ele entra no estômago, entra em contato com a gastrina e ele vai ser ativado, se formando pepsina. E aí, essa pepsina ativa pode vir e quebrar a proteína em peptídeos menores. Esses peptídeos menores vão chegar aqui no antro, no fim do estômago, formado pelo quimo. E a gastrina, até agora, estava liberando HCl. HCl, liberando sem parar. Quando chega aqui no antro, que percebeu, não, já foi dissolvido o suficiente de ácido clorídrico nesse quimo. E agora a gente vai começar a liberar pro intestino. Só que isso aqui tá extremamente ácido. E o intestino não aguenta essa acidez, como eu havia dito anteriormente. Porque o HCl, ele tem um pH muito, muito baixo. Ele é muito ácido e o nosso corpo não aguenta. Nem o próprio estômago aguenta, ele precisa de muco para a parede não quebrar. Então, como a gente vai liberar esse quimo ácido para o intestino delgado? O hormônio da somatostatina vai começar a ser liberado e ele vai inibir a ação da gastrina. Então, o ácido estomacal vai parar de ser liberado. O ácido clorídrico vai parar de ser liberado. E ela também inibe o resto das secreções. É a somatostatina que fala, galera, acabou a jornada de trabalho. Podem parar agora, porque a gente não precisa mais. Então, ela chega, manda todo mundo parar, e aí esse quimo, quando todo mundo para, vai ser liberado para o intestino delgado. Chegamos no intestino delgado. É nele que acontece a digestão principal.
Como eu havia dito, quando eu mostrei as enzimas na tabela, é onde vão ocorrer as principais digestões e é onde acontece a absorção da maioria dos nutrientes. Então, quem tem a função principal de absorver tudo, como gorduras, proteínas, carboidratos, água e eletrólitos para o sangue, quem tem essa função é o intestino delgado. A digestão, aqui acontece a principal parte das digestões, mas é aqui que ela para. A chave de ouro, né, do intestino, do sistema digestório. A chave de ouro é o intestino. Começou no estômago, com a ajuda de enzimas do intestino delgado, do pâncreas e da vesícula, que é quando ele entra no duodeno. Vou explicar. A absorção, que eu acabei de dizer. O transporte, porque transporta os nutrientes absorvidos para a corrente sanguínea, que vão ser distribuídos para o corpo todo. E o intestino também trabalha com a proteção, porque ele tem células que produzem muco, como eu havia dito, que protegem a parede, e outras células que combatem infecção. O intestino, ele tem 3 porções. Ele tem o duodeno, o jejunum e o íleo. E ele trabalha com a ação de sucos. Vamos explicar. Saindo aqui do estômago, como eu havia dito, ele chega aqui na primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno. Eu havia explicado até agora, toda vez que aparecia duodeno, eu riscava e escrevia intestino delgado, para ficar mais fácil de entender. Mas agora vocês sabem que no intestino delgado, o duodeno é a primeira área do intestino. No duodeno, ocorre a digestão contínua, onde a bile e o suco pancreático são liberados para ajudar a digestão. Aqui no duodeno é que vai acontecer a digestão máxima. E aqui no íleo é onde ocorre a absorção máxima. Então, são as fases. No jejunum. Aqui no duodeno vai acontecer digestão máxima. E aqui no jejunum vai acontecer a absorção máxima. Duodeno, digestão máxima. Jejunum, absorção máxima. Jejunum, a parte central do intestino delgado, onde ocorre a maior parte da absorção dos nutrientes. E no íleo, aqui no final, a última parte do intestino, onde ocorre a absorção, é concluída e o material não digerido é enviado para o intestino grosso. Então, o íleo, ele é a porta de entrada para o intestino grosso, depois que tudo foi concluído. Estímulos hormonais de secreção que acontecem no duodeno, começando pelo duodeno, né? Temos a selectina, que eu havia dito, que assim como a somatostatina, que diminui a secreção de suco gástrico no estômago. Estimula o pâncreas a liberar bicarbonato, que tem o pH básico, para neutralizar a acidez do alimento que vem do estômago, para que assim o alimento possa entrar no intestino sem causar nenhum problema na parede por acidez. Também temos um hormônio chamado colecistocinina, que estimula a liberação de enzimas digestivas pelo pâncreas, amilase, protease e lipase. Aqui no duodeno temos 3 sucos que vão trabalhar no duodeno, que vão causar a digestão máxima daquele quimo alimentar. O primeiro deles é o suco pancreático, que é uma mistura de bicarbonato com enzimas digestivas, o bicarbonato para neutralizar o pH
E a enzima digestiva para digerir o alimento. Quebrar. Quebrar nas menores porções. Porque aqui, como eu havia dito, que vai acontecer a digestão completa. Alguns estavam sendo digeridos aqui, na boca, no estômago, mas agora o que foi digerido na boca e no estômago vai ser digerido de verdade para finalmente ser absorvido, porque eles estão nas menores porções deles. Temos a amilase, a protease e a lipase. As principais proteases que acontecem no intestino delgado são a tripsina e a quimiotripsina. Então, vamos lá. No estômago, é a pepsina, que veio do pepsinogênio. E no intestino, no duodeno, é a tripsina e a quimiotripsina. Quem está liberando essas enzimas digestivas, como eu havia dito, vamos ressaltar. Essas enzimas estão sendo liberadas pelo pâncreas, entrando no duodeno, pela ação da colecistocinina. A colecistocinina manda entrar enzimas digestivas do pâncreas para o duodeno, pelo suco pancreático. Então, suco pancreático, bicarbonato, liberado pela selectina. E enzimas digestivas liberadas pela colecistocinina. Aqui no intestino delgado, acontece esse processo aqui. Temos o tripsinogênio, que é uma enzima inativa, produzida pelo pâncreas, que é lançada no intestino delgado. Chegou no intestino delgado, ela é ativada pela enzima enteroquinase. Ela estava dormindo, aí ela entrou no estômago. No que ela entrou no estômago, a enzima que estava lá dentro mandou ela acordar. A enzima que mandou ela acordar é enteroquinase. Mandou ela acordar, transforma ela em tripsina, que é a enzima ativa. Essa tripsina ativa, ela ativa mais moléculas de tripsinogênio, criando um efeito de autoativação. Então, ela vai gerando esse controle cascata. Por que a gente precisa de tripsina sendo ativa o tempo inteiro? Porque a tripsina ativa outro zimogênio, que é um percussor inativo. Tripsinogênio é um zimogênio, pepsinogênio é um zimogênio. Zimogênios são as versões inativas de uma enzima, que vão ser ativadas. Então, a tripsina ativa outra enzima do pâncreas, que é o quimiotripsinogênio, que vai se converter pela tripsina em quimiotripsina, que é uma protease. Então, a tripsina é uma enzima do pâncreas que também é uma protease, que vai ativar no intestino a ação de outra protease, que é a quimiotripsina. Então, temos aqui tripsina e quimiotripsina, trabalhando juntas. Outro suco que está presente no duodeno é o suco biliar. O suco biliar, ele não possui nenhuma enzima. A função dele é de emulsificar a gordura que está vinda do alimento. Igual um detergente. Quando a gente lava uma panela usando detergente,
a gordura que estava na panela não começa a dissolver, isso é emulsificar. E esse processo facilita a ação das enzimas lipases, porque como a gordura está toda junta, ela é separada pela bile, emulsificada, e ela sendo separada, fica mais fácil das lipases quebrarem elas, para elas serem absorvidas. Temos aqui a vesícula biliar. A vesícula biliar, ela tá do lado do fígado. Ela é um complemento do fígado. Por quê? Porque a bile, ela é feita... Vale, meu Deus. Feita pelo fígado. Só que para o fígado não ficar criando ela só na hora da digestão, ela é feita pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. E quando a gente precisa do suco biliar, isso aqui que estava armazenado entra pelo pâncreas, aqui ó, uma imagem melhor, entra pelo pâncreas e passa pro duodeno, assim como o suco gástrico. E é aqui que vai acontecer a emulsificação. E por último temos o suco entérico, que é rico em enzimas digestivas, que contém muco que protege as paredes do intestino. Eu havia botado no slide uma foto, mas comigo aqui no vídeo vocês vão acompanhar o GIF real, que é a ação do suco entérico. O suco entérico, né, que é o suco pancreático, aqui eu não tenho caneta, galera. O suco pancreático e o suco biliar vão sendo derramados aqui no duodeno. Aí aqui, esse com uma partezinha verde, é um triglicerídeo. Vamos supor que esse azul aqui que tá juntinho é uma maltose. Esses que têm formatos diferentes, vamos dizer que são aminoácidos. Então, vocês estão vendo que tudo que tá passando pelo duodeno, quando entra em contato com esses sucos, começa a ser digerido, eles começam a ser quebrados. Essas bolinhas verdes são bile, que tá quebrando os lipídios, e o suco pancreático, que tá quebrando a ação de enzimas, né, que tá quebrando os nutrientes, tá quebrando a proteína, os carboidratos, os lipídios. Então, essa é a ação principal que acontece no duodeno. Voltando para cá, no intestino delgado, depois de toda essa digestão que aconteceu no duodeno, chegamos no jejuno. No jejuno, o jejuno é responsável pela absorção dos nutrientes e é crucial para a função digestiva, até porque tudo que aconteceu até agora só aconteceu para que os nutrientes pudessem entrar no nosso corpo para a gente ser nutrido. Então, a absorção desses nutrientes é uma das principais partes do sistema digestivo e ela acontece no jejuno. No jejuno, as paredes têm microvilosidades que aumentam a superfície de absorção. Então, dá para ver aqui que ela é cheia de microvilosidades. Isso faz com que os nutrientes digeridos tenham mais superfície de contato. E parece muito com os alvéolos do pulmão. Por quê? Porque a gente tem aqui a parede de uma microvilosidade do intestino e logo abaixo temos artérias, veias e vasos linfáticos. Os nutrientes vão passar por aqui por difusão, assim como acontece em todos os sistemas, porque as paredes são muito finas e dá para esses nutrientes passarem. É óbvio, tem um muco protetor para que não passem bactérias, para que não passem coisas ruins para o nosso sangue, mas apesar desse muco, os nutrientes entram com muita facilidade.
E passada toda essa absorção, inclusive, gente, um detalhe muito importante é vocês verem que o intestino é enorme, é um tubo gigantesco. E esse tubo gigantesco foi uma forma que o nosso corpo entendeu de que esse é o melhor jeito para que a absorção seja 1000% eficaz, que ela aconteça com a maior eficácia possível. Então, o alimento fica lá, horas, passando tubo por tubo, sem parar, para que aconteça a maior absorção possível daquele quimo. Depois do jejum, acontece quando a absorção é concluída, chegamos no íleo. E o material que sobrou, que foi o que não foi digerido, é as sobras, né? São enviadas para o intestino grosso. Então, aqui do íleo, tem uma porta de entrada para o intestino grosso. Chegando no intestino grosso, o intestino grosso trabalha com a reabsorção de água. Ele pega a água que foi absorvida e traz de volta caso seja necessário, para não ficar aquela coisa seca. E aqui também é onde acontece a flora bacteriana. Tem digestão, tem uma digestão extra, né? Tem imunidade, tem produção de vitaminas. Só que antes, tudo isso estava sendo feito por substâncias secretadas. Enzimas, muco, produção de vitaminas não estava acontecendo, mas agora tá. Só que antes isso tudo estava sendo por secreções. E agora quem está fazendo isso são bactérias. Bactérias ruins? Não, bactérias boas, que precisam estar no nosso corpo. Quando a gente está com um problema no intestino, a primeira que a gente come é lactobacilo, que é uma bactéria. A gente come bactéria para regular o nosso intestino, para que ele funcione perfeitamente. As bactérias, elas são necessárias para que o nosso intestino funcione corretamente. As bactérias fermentam fibras e resíduos não digeridos, contribuindo para a saúde do nosso intestino. Também ocorre produção de vitamina K e o sistema imunológico, presença de tecido linfóide associado, importante na defesa contra patógenos, até porque o intestino está bem próximo de uma região que é conhecida por ser bem suja, né? Então, a gente precisa dessas células de defesa contra patógenos. Aqui no intestino grosso, anatomicamente, nós temos o seco, que é ligado ao intestino delgado, e contém um apêndice. Gente, o apêndice, ele é não é um defeito, mas ele é um resquício evolutivo, né? Em algum momento, o corpo não precisou mais do apêndice, mas o nosso corpo ainda produz ele. Isso é assunto para outra matéria. Mas, enfim, o seco, ele tá em ligação com o intestino delgado. O íleo vai liberar todo o resto do quimo a partir do seco. Depois que entrou no seco, vai subir pelo cólon ascendente. Ascendente, subir. Vai passar pelo cólon transverso e vai descer no cólon descendente. E vai chegar aqui no reto. A dilatação que armazena as fezes e inicia o processo de defecação. Ele dilata, fica com as fezes lá, e quando aconteceu o chamado da natureza, ele vai se contrair para que isso tudo seja excretado pelo ânus. Sobre a parte epitelial é a pele, né, a parede do intestino grosso. Ele é simples e tem muitas células caliciformes para produzir muco, assim como a nossa traqueia. Só que ele tem pouca vilosidade, porque a vilosidade já foi no intestino delgado. Então, aqui é a parede do intestino grosso normal. E aqui um resuminho. No duodeno, a primeira parte do intestino, desce por aqui.
passa pelo jejum, absorve nutrientes e alimentos semidigeridos. Passou por isso aqui todinho, chega aqui no cólon, no seco. No seco, uma bolsa ligando o intestino delgado ao intestino grosso. E aí vai começar a subir pelo intestino grosso agora. No cólon ascendente, acontece fermentação do alimento que não foi digerido. Essa fermentação para virar fezes. E é aqui que estão as nossas queridas bactérias. Subiu para o cólon transverso, chegou aqui, absorção de água, que é a absorção de água que vai para o corpo, que se sobrou alguma coisa, a gente não pode deixar que as fezes fiquem extremamente moles, então, e a gente quer o máximo de água dentro do nosso corpo, então a gente puxa mais água ainda. E descendo por aqui, no cólon descendente, é que acontece o primeiro armazenamento das fezes. Vai descendo aqui pelo cólon descendente, as fezes já prontas, fica armazenado aqui no reto, e aí esse reto vai transportar as fezes para o ânus, em que ocorre a eliminação das fezes. Dá pra ver que é muita coisa que acontece para o nosso organismo absorver o máximo possível de nutrientes. Eu espero que tenham entendido tudo. Caso não tenham entendido, gente, pelo amor de Deus, me procurem. Tem gente que continua com vergonha de me procurar. Nessa altura do campeonato, à beira das provas, se vocês não me procurarem à beira das provas, aí é problema de vocês. E é isso, gente. Um beijo.